arminianismo surgiu? Você vai poder responder, olha, o arminianismo surgiu por alguns fatores. Primeiro, porque o calvinismo, ele mudou o seu sistema de funcionamento, adotando o paradigma aristotélico e saindo então em busca da solução de questões teologicamente, biblicamente insolúveis. Ele começa a fazer isso a partir, depois da morte de João Calvino, com Teodoro Beza, com o objetivo de se ajustar ao modelo intelectual da Universidade de Pádua, na Itália. A Universidade de Pádua, na Itália, ditava o padrão intelectual da época, e essa universidade adotava o modelo aristotélico de análise de qualquer ciência. O calvinismo não quis ficar fora da moda intelectual de então, e por isso então adotou o padrão aristotélico de Pádua. Qual é o problema? O padrão aristotélico tem dificuldade em lidar com questões teologicamente insolúveis e passa então a especular em campos que a Escritura não revelou. É aí que surge o debate infra- e supralapsarianismo, enfatizando bastante a questão do decreto divino. Além disso, o modelo aristotélico também tem que ter um pressuposto a partir do qual toda a ciência possa ser entendida, um pressuposto unificador de toda a ciência. Se a teologia é uma ciência, pretende ser uma ciência respeitada pelo mundo intelectual, então, adotando o padrão de Pádua, adotando o modelo aristotélico de pensamento, ela tinha que ter um pressuposto unificador. Esse pressuposto unificador foi a doutrina da eleição ou as doutrinas do decreto de Deus. Essa ênfase, então, na busca da compreensão da eleição, essa busca de respostas para questões ligadas ao decreto divino faz com que haja uma ênfase exacerbada na doutrina da predestinação, na doutrina da eleição. Até hoje, quando fala calvinista, a primeira ideia que vem à mente da gente é predestinação. Ficou sendo a marca. Não era assim. Muita gente pensa, Calvino escreveu as Institutas, são 4 volumes, tudo sobre a predestinação. Não tem nada que ver isso, nada a ver. Eu disse para vocês que Calvino, ele escreveu as Institutas, 4 volumes, muita coisa lá, e você só vai encontrar alguma coisa sobre a predestinação no volume 3. E dá mais ou menos ali umas 100 páginas apenas em que ele trata desse assunto. Não era a tônica de João Calvino, isso aí. E nem é a tônica das Escrituras. As Escrituras não têm o tema central da Escritura, a predestinação, não é. Mas, na época, o calvinismo adotou a doutrina da eleição como pressuposto unificador, o pressuposto básico para a compreensão de toda a ciência teológica. E essa ênfase, então, gerou questionamentos. Surgiram, então, os infralapsarianos contra os supralapsarianos, e surgiu Jacó Armínio, que era calvinista. Muita gente assusta quando eu falo, dá risada quando eu digo isso. Mas ele era calvinista, ele era professor de uma escola calvinista, ele foi reitor da Universidade de Leiden, uma universidade calvinista. Ele não se percebia como arminiano, ele era um calvinista. Mas o que ele faz então? Ele propõe uma compreensão diferente da eleição. E passa a dizer que a eleição, assim como a predestinação em geral, ocorre em virtude da presciência. Ele apresenta uma solução diminuindo um pouquinho essa ênfase que na eleição, que, a seu ver, anulava totalmente o ser humano. Ele então faz as suas propostas dentro desse contexto de ênfase tão grande aí na predestinação.
Então, por isso é que surgiu o arminianismo. Surgiu por causa disso, porque o calvinismo passava por essa fase em que a eleição passou a ser extremamente enfatizada como um fator unificador da ciência teológica. Por que o arminianismo foi rejeitado? Bem, em primeiro lugar, porque as respostas de Jacó Armínio, as propostas de Jacó Armínio, na visão dos teólogos de Dort, em suas 154 sessões, quando se reuniram e debateram isso, e até antes disso também, a visão de Jacó Armínio e dos remonstrantes não se ajustava ao ensino bíblico. Eles olhavam, comparavam isso com a palavra de Deus, comparavam isso com a confissão belga, comparavam isso com certas noções esparsas no catecismo de Heidelberg e diziam, olha, não, nós rejeitamos esse modelo. Ok, sem problemas. Aí a terceira pergunta, por que a rejeição foi tão severa ao ponto de remover esses homens dos seus cargos e bani-los do país? Porque o afastamento do calvinismo holandês representava uma espécie, uma suspeita de traição nacional. Por quê? Porque o calvinismo era tido como a religião da Holanda. E qualquer coisa que se afastasse disso representava uma aproximação do catolicismo espanhol. E os espanhóis eram vistos na Holanda como inimigos, como opressores, como causadores de mortes terríveis, como perseguidores dos calvinistas. Qualquer pessoa que se afastasse do calvinismo seria visto com olhos de suspeita. Por quê? Porque daria a entender que estava se aproximando do partido católico, o partido dos estrangeiros, que eram perseguidores e opressores. Por causa disso, então, o arminianismo foi tratado com extremo rigor na Holanda daqueles dias. Tudo isso nós vimos ontem, aprendemos então tudo isso ontem. Agora, nós vamos olhar para os pontos aí do calvinismo, do Sínodo de Dort, os pontos que ele estabeleceu. Vocês têm aqui os cinco artigos da remonstrância, que foram expostos depois da morte de Armínio, 1610, e você tem aqui eleição de todos os que crerem. Nós vamos ver depois o enunciado da remonstrância, daqui a pouquinho, o enunciado da remonstrância, a expiação ilimitada. Esse é um ponto controvertido, inclusive dentro do calvinismo, nós veremos esse ponto também, nesses nossos estudos. A expiação ilimitada, existem calvinistas que creem na eleição, na expiação ilimitada, nós chamamos isso de uma expiação hipotética, é um universalismo hipotético. Quando você fala de expiação ilimitada, o outro nome que é dado a isso é universalismo hipotético, que nós vamos ver a seu tempo. Há calvinistas que creem no universalismo hipotético, que é a expiação, que envolve a expiação ilimitada, a gente chama de calvinistas de 4 pontos. Muitos calvinistas são calvinistas de 4 pontos, e nós veremos esse ponto aí a seu tempo. A depravação total, Jacó Armínio não acreditava no livre-arbítrio. Não acreditava no livre-arbítrio. Por quê? Porque o que é livre-arbítrio? Nós pensamos, e o meio evangélico em geral acredita, que livre-arbítrio significa vontade. Então, os evangélicos dizem assim, os calvinistas não acreditam no livre-arbítrio. Para os calvinistas, o homem não tem vontade livre, ele é um robô. Isso é uma acusação absolutamente falsa. É um espantalho, isso não existe. O calvinismo acredita que o homem tem vontade sim, mas não acredita que ele tem livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é uma capacidade
capacidade de julgar, daí a palavra arbítrio, de onde vem a palavra árbitro, que é um juiz. Ele tem uma capacidade de julgar e tomar decisões com base nesse julgamento, livre de qualquer influência má. Isso é livre arbítrio. Nós não cremos que isso exista. Nós não cremos que somos capazes de tomar decisões livres de qualquer influência má, porque nós temos uma natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero, isso não faço. Isso é livre-arbítrio? E o mal que não quero, esse eu faço. Isso não é livre-arbítrio. Ele percebe que existe um fator que o prende. É a escravidão da vontade. O apóstolo Paulo percebe que ele tem isso. E qualquer pessoa que creia na depravação total não pode crer no livre-arbítrio. Só no Brasil tem gente que crê na depravação total e crê no livre-arbítrio. Só aqui acontece isso. É uma piada isso aí. É uma piada. Não tem como. Se você crê na depravação total, isso significa que a sua vontade está corrompida pela natureza pecaminosa. E existe uma inclinação para o mal. Se isso existe na pessoa, ela não tem livre arbítrio. Ela sofre influências da sua natureza pecaminosa de tal modo que muitas vezes ela quer fazer algo e ela não consegue. Então, para ilustrar, Agostinho, por exemplo, ele diz o seguinte: olha, eu posso não querer algo, mas eu não consigo deixar de querer. Percebe a diferença? Se você decidir deixar de querer algo, você consegue? Entenderam a pergunta? Você decidir deixar de querer algo. Você quer algo, você fala, mas isso é errado. Eu decido então não querer mais. Eu consigo? Você consegue? Os jovens que estão aqui. Tá? Você já esteve apaixonado? Já, né? Só os menorzinhos que não. Você já decidiu, falou assim, quer saber? Não vou mais ficar apaixonado. Funcionou? Funcionou? Claro que não. Você não conseguiu. Você não conseguiu. Você falou, não, mas eu não aceito mais isso. Está amarrado. Pode amarrar quanto quiser. Pode falar o que quiser. Essa sua decisão não surtiu efeito absolutamente nenhum. Eu não quero mais ficar apaixonado. Estou sofrendo. Estou emagrecendo, estou sem comer, não estou dormindo mais, não consigo trabalhar, eu tremo o tempo todo quando vejo aquela moça. Eu decido agora que não vou mais ficar apaixonado, decidi isso, pronto. Adiantou? Não, nada, não adiantou nada. Ou seja, a sua vontade realmente não é livre, você não consegue decidir não querer e ter sucesso nisso. Às vezes você decide não querer e continua querendo e não muda nada. Então, isso mostra que as nossas inclinações, as nossas paixões, elas muitas vezes nos escravizam, de modo que a nossa vontade não é absolutamente livre. Mas nós temos vontade, nós temos uma vontade, nós desejamos coisas, nós tomamos decisões reais. Tudo isso acontece e o calvinismo reconhece isso, mas temos uma natureza depravada e nós, por isso, nós não conseguimos domar as nossas paixões e os nossos desejos. A graça resistível, vamos ver daqui a pouquinho o que significa, então, não sei se vai dar tempo hoje.